A audiência pública na Câmara Municipal discute violência obstétrica e o trabalho das doulas. Saiba como doar parte do seu imposto de renda para os fundos municipais da criança, do adolescente e do idoso. Conheça as propostas que serão debatidas na 12ª sessão de Câmara de 2019. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí! Estamos no ar com mais uma edição de nosso telejornal que você acompanha ao vivo a partir de agora em sua TV, canal 61.4 UHF, também pelo YouTube e site da Câmara e também no Facebook, tanto da Câmara Municipal como da TV Câmara, onde você pode interagir com a gente, enviando suas perguntas e comentários. Hoje comigo, o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia para você que está em casa. E para começar o nosso telejornal, vamos ver o que foi destaque na mídia aqui da região, também da Câmara, no Senado Federal, no nosso quadro Giro de Notícias. Aí, Aleph, vamos começar então com o Jornal Diário de Jacareí. Ruas de acessos a bairros da região sul sofrem interdição. Elton, as ruas Professor Antônio Martins e a parte não asfaltada da rua Leopoldo Leite, ambas na região do Caçununga, perto do centro, estão interditadas parcialmente devido a obras de pavimentação que deve terminar amanhã, no dia 24. A obra ocupa somente meia pista e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí orienta que os condutores que passarem pelo local redobrem a atenção e fiquem atentos à sinalização do trecho. A gente vê na foto aí do Diário de Jacareí a localização, você vê aí na parte de cima já o Parque Linear do Campo Grande, que ainda não está oficialmente inaugurado, mas já está aberta a população. Ali quem passa pela região já vê muita gente passeando ali de bicicleta ou caminhando. Exato. Então tá ali, essa obra colabora com a revitalização e com a melhoria ali também da via naquela região. Vamos para o próximo destaque. Bolsa Família bate recorde e chega a 89 mil benefícios no Vale do Paraíba em 2019. Nos últimos 3 anos, esse é o recorde aí de famílias atendidas pelo projeto. São 89.379 famílias inscritas em abril deste ano. Também é o segundo mês consecutivo em 2019, com recorde de beneficiários do Bolsa Família na região. Vamos à próxima notícia. Agora, o Senado, Comissão de Relações Exteriores, aprovou a adesão do Brasil à Convenção de Quioto revisada. Isso, a convenção é usada pela Organização Mundial do Comércio como a linguagem dos procedimentos aduaneiros. São os tributos que se pagam nas alfândegas. Espera-se o crescimento e dinamismo do comércio global brasileiro. A convenção é base dos procedimentos aduaneiros modernos e visa diminuir a burocracia. Tá aí. Vamos agora à Câmara Federal, câmara.leg.br. Pauta do plenário continua com medida provisória que viabiliza empréstimos para Santa Casas. A gente já falou disso aqui no nosso jornal. Essa medida provisória facilitaria, então, que os hospitais, as Santas Casas, conseguissem empréstimos no FGTS, e as dívidas dessas entidades hoje no país chegam a mais de 20 bilhões. Exatamente. A última notícia agora, EBC, contratos de patrocínio da Petrobras passam por revisão, afirma o presidente Jair Bolsonaro. O governo federal determinou a revisão dos contratos da Petrobras que estão em vigor para patrocínios ligados ao setor da cultura. O presidente Jair Bolsonaro disse que a revisão tem o objetivo de saber melhor quais os destinos que o dinheiro da empresa tem e quais são todos os projetos patrocinados pelo órgão. Aí, muito bem, esses são os nossos destaques aqui no Giro de Notícias. Amanhã teremos a 12ª sessão ordinária de 2019 e para falar com a gente sobre os projetos da ordem do dia, recebemos o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos. Temos aí, nessa 12ª sessão ordinária, 2 projetos de lei. Né? Um projeto que é o primeiro, que é o projeto do prefeito. Aí está aí na tela aí. Ele, na verdade, esse projeto, o prefeito está buscando aí pleitear um recurso
da ordem de 556 mil reais junto à Caixa Econômica Federal, de um programa chamado Saneamento para Todos. O que o prefeito quer? Ele quer contratar uma empresa de engenharia para fazer um projeto executivo de uma obra de saneamento básico lá no Jardim, no Jardim Olímpia e no Rio Comprido. Então, o prefeito visa aí com esse projeto pleitear esse recurso de 556 mil reais para contratar a empresa de engenharia para fazer essas obras e que, segundo o prefeito, esses são os bairros que tiveram um adensamento populacional nos últimos anos, então há necessidade dessa revigoração do sistema de saneamento lá desses dois bairros. Segundo o prefeito, no Rio Comprido são mais de 4.300 pessoas beneficiadas, caso esse projeto seja executado, essas obras de saneamento sejam implementadas, e no caso do Jardim Olímpia, cerca de 430 pessoas. Então, complementando, ontem, você está falando dessas obras, ontem a prefeitura entregou para a comunidade, né, para o bairro 22 de abril, data 22 de abril, ontem entregou uma praça lá para a população também, aí foi entregue essa obra ontem. Muito bem, esse é o primeiro projeto então. Esse é o primeiro projeto, e agora temos mais um projeto também, que é do vereador Paulinho dos Condutores. Vamos falar dele daqui a pouquinho, então. Olha só, falta uma semana para o fim do prazo de declaração do imposto de renda. A data limite, vamos reforçar aqui, é dia 30 de abril. E você que ainda não fez a sua declaração, saiba que você pode destinar parte do seu imposto aos fundos municipais da criança e do adolescente e também ao fundo dos idosos. Veja como na reportagem a seguir. Você sabia que pode fazer doações a projetos sociais da cidade que ajudam crianças, adolescentes e idosos sem gastar nada além do que já estava previsto no seu orçamento? Então, você pode fazer isso no momento em que for declarar o seu imposto de renda, doando até 6% do valor para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo dos Idosos. No momento em que a pessoa preenche o formulário da Receita Federal, ela vai fazer uma declaração de imposto de renda completa, né? Aquele formulário que a pessoa declara completo. Então, no final da declaração, se ela tiver imposto de renda para pagar para a Receita Federal, ela pode selecionar parte desse imposto que ela vai pagar para ela fazer doação para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. E a diretora financeira da Secretaria de Assistência Social, Giliane Rossi, explica como a doação pode ser feita no ato da declaração do imposto de renda. No final, no canto inferior direito, ela vai selecionar doação direta, fundo municipal, Estado de São Paulo, Jacareí. E daí ela seleciona o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso. Vai ter uma emissão de uma DARF. E ela tem que pagar essa DARF, que ela é complementar. Esse pagamento tem que ser efetuado até o dia 30 de abril. O valor arrecadado com as doações feitas com o imposto de renda irá para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal dos Idosos. Sendo assim, o dinheiro será usado em ações sociais de associações sem fins lucrativos, como asilos. A Aline, por exemplo, vai fazer a sua doação. Eu fico muito feliz e fico gratificada de saber que, com este olhar, eu posso melhorar a qualidade de vida de alguns idosos de hoje e garantir que futuramente novos idosos tenham equipamentos melhores, qualidade de vida melhor, assim mesmo como as crianças, porque muitas delas estão abandonadas, né? E esse dinheiro reverte para a melhor qualidade de vida delas, que é o futuro do nosso país. Tem muito idoso, muita criança, né? Então essa doação ela é bastante válida. Às vezes a gente pensa que 1% é pouco ou 6% é pouco, mas no montante a gente consegue ter bastante ações sociais assim com a política realmente do município. Aí, oportunidade então, né? Para você que vai fazer a declaração de imposto, poder colaborar com o Fundo da Criança e do Adolescente também, Fundo Municipal do Idoso. Rodrigo, vamos conhecer então a segunda proposta, né? O segundo projeto que está na ordem do dia de amanhã. Isso, é um projeto do Paulinho dos Condutores e, na verdade, esse projeto está entrando pela terceira vez na pauta da ordem do dia. É um projeto de 2018, ele entrou pela primeira vez na Câmara do dia 17 de outubro. E trata do quê? Da instalação de banheiro, de sanitários nos pontos da final das linhas do transporte público. Porque não tem, o autor ele diz que é um constrangimento, às vezes, para o motorista querer fazer suas necessidades e não ter um local adequado para isso.
Por isso, ele cita, inclusive, no projeto que existe uma lei federal, existe uma normativa já que trata sobre esse assunto, então ele reforça na lei essa possibilidade do município fazer essa instalação de sanitários nos pontos finais. E só para lembrar, esse projeto ele entrou pela primeira vez em outubro de 2018 e ele voltou para a pauta em fevereiro, agora desse ano. E aí o vereador pediu um adiamento por 10 sessões. Então por isso que esse projeto está voltando agora. Depois de 10 sessões, esse projeto retorna pela terceira vez aqui para a pauta da ordem do dia. Vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Agora, nessa semana, essa tramitação. Se vão aprovar ou se não vão aprovar. Se o prefeito... qual vai ser a necessidade aí jurídica, né, do prefeito em vetar esse projeto, enfim. Vamos aguardar o desfecho dessa situação, porque é um projeto, é um tema que já vem sendo discutido aqui na Câmara já desde outubro do ano passado. Muita emenda, Rodrigo? Desculpa, Ângelo. Sim, existem emendas do próprio vereador Paulinho, do autor. Na verdade, ele tinha colocado uma situação que ele estendia esse benefício dos sanitários para os cobradores também, dos cobradores do transporte público. Então, existem outras emendas também que foram colocadas. Vamos aguardar o desfecho, porque como esse projeto já foi discutido outras 2 vezes, ele já passou pelo plenário outras 2 vezes e foi adiado, vamos aguardar o desfecho dessa sessão, como é que vai desenrolar, o que os vereadores, o que o plenário vai decidir, o que vai deliberar a respeito disso. Tem uma discussão que é a respeito que isso compete, esse assunto da disponibilização e instalação de banheiros é a competência do prefeito, né? Tem uma questão também do contrato da JTU que não prevê esse tipo de instalação, né? Não consta no contrato, então quer dizer, é uma situação que colocaria em risco, não em risco, mas que colocaria em xeque o próprio contrato, porque no contrato não diz, no contrato de concessão não fala desse benefício, né? Então você teria que criar uma outra situação para poder implementar esse tipo de serviço. A prefeitura muito possivelmente teria que arcar com esse custo. Então vamos aguardar o desfecho, porque é um projeto que beneficia essas pessoas, mas ao mesmo tempo existe uma situação jurídica que possivelmente pode impedir essa aplicação. Aí cai no chamado vício de iniciativa. O vício de iniciativa, e aí muito possivelmente possa acontecer um veto do prefeito a respeito desse assunto. Então vamos aguardar o desfecho dos vereadores em plenário, haja vista esses 2 adiamentos que já ocorreram em outubro do ano passado e em fevereiro desse ano. Legal. Bom, se quer ficar bem informado sobre a Câmara Municipal de Jacareí, acesse o nosso portal legislativo, jacareisp.leg.br. Conheça os projetos que estão prontos para votação lá no Vota Cidadão e diretamente de nosso portal. Destacamos agora os trabalhos apresentados no quadro Momento Legislativo. Começamos com a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que fez pedido de informação sobre a falta de medicamentos de alto custo na rede pública municipal de saúde. Temos também agora a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que enviou requerimentos para a prefeitura pedindo melhorias no bairro Parque Santo Antônio, que fica na região sul de Jacareí. E finalizando, o vereador Juarez Araújo, do PSD, enviou ao Departamento de Estradas de Rodagem pedido de melhoria na rotatória da rodovia Geraldo Scavone, região leste da cidade. Bom, quero aproveitar e agradecer aqui a audiência da Márcia Gonçalves de Souza, ela que está nos dando bom dia aqui, ela está no Facebook da Câmara Municipal, também o professor Fábio Aparecido, também ligado com a gente aqui, participando do Bom Dia Jacareí. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, também você que está aí pelo canal 61.4, eu não tenho como saber, mas fica aí o nosso abraço para vocês também. Bom, a campanha de vacinação contra a gripe e influenza iniciou semana passada. Saiba mais informações na reportagem a seguir. O João Miguel, de 4 anos, não ficou muito contente ao tomar a vacina contra a gripe influenza, mas sua mãe, preocupada com sua saúde, compareceu a uma UBS de Jacareí para imunizá-lo logo no início da campanha. A gente tem que se prevenir para não adquirir a gripe. Então, se você está vacinando, você está protegendo seus filhos, você está se protegendo contra a gripe.
Assim como o João, podem receber a vacina gratuitamente crianças de 6 meses até menores de 6 anos, grávidas, as puérperas, mães que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais da saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas, pessoas em situação carcerária e funcionários do sistema prisional. Neste ano, o Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a gripe influenza em 15 dias em relação aos anos anteriores, que costumava iniciar na segunda quinzena de abril. A campanha é intensificada neste período entre o outono e o inverno por conta da queda das temperaturas, o que favorece a aglomeração de pessoas em um ambiente fechado, sem qualquer tipo de ventilação. A campanha irá até o dia 31 de maio em todo o país. Somente nos 3 primeiros meses do ano foram registrados 255 casos de influenza no Brasil e 55 mortes. A secretária de Saúde da cidade, Rosana Gravena, alerta sobre a importância da vacina para evitar a gripe, contrariando muitas fake news que surgem por aí. Existe muito uma influência negativa dos fake news na internet falando contra a vacina, mas isso não existe. A gente chama a população porque a influenza mata, né? Não é que você não vai ter nenhuma gripe, mas é a gripe mais grave. É a gripe que mata, que deixa sequelas, né? Então a gente realmente chama para vir vacinar. Para se vacinar é preciso comparecer a uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. É importante não esquecer do cartão SUS e da carteirinha de vacinação. A meta do município, de acordo com a pasta da saúde, é imunizar pelo menos 90% do público-alvo, o que representa cerca de 70 mil pessoas. Tá aí, olha, reforçando, o dia D da campanha de vacinação contra a gripe acontecerá em todas as unidades de saúde no dia 4 de maio, sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. É isso aí. Mais algum destaque, Rodrigo, pra gente? No caso da sessão, são só esses 2 projetos de lei. Vamos aguardar a votação deles. Tá certo. Bom, e nós aqui vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB. Não saia daí, voltamos já. Você sabia que ao beber um copo de água, são necessários ao menos 2 para lavar esse mesmo copo? A economia de água na cozinha também é importante. Utilize esse mesmo copo ao longo do dia. Nós precisamos de ação, de movimento. Participe do Movimento Água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Catu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Domingo é dia de almoçar fora, né? A gente prepara tudo, chama a família, os amigos e... Se todos os brasileiros desligarem a TV por apenas 1 hora todos os domingos durante 1 ano, a energia elétrica economizada seria equivalente a todo o consumo de São Caetano do Sul, com seus mais de 150 mil habitantes durante 7 meses. Pequenas atitudes como essa fazem toda a diferença. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço
Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Eu acho o seguro-desemprego importante porque em um certo determinado tempo da minha vida, eu fiquei desligada do trabalho e eu precisei desse benefício e me ajudou bastante. Pois a Constituição de 88 garantiu que o seguro-desemprego continuasse sendo um direito de todo trabalhador. Não sabia, mas que bom, porque isso é importante para todos estarem assegurados e ficarem mais tranquilos durante o período que está desempregado, desligado de alguma empresa e, a um tempo certo, à procura do emprego também. Viu? Assim como a Eliene, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A missão da Força Aérea Brasileira é defender e manter a soberania do nosso espaço aéreo. Diversos recursos tecnológicos e aeronaves dos mais variados modelos são usados pela FAB para patrulhar nossas fronteiras e combater crimes como o contrabando de armas e drogas. A FAB faz o controle de todo o tráfego aéreo militar e civil no Brasil e ainda realiza as investigações de todos os incidentes aéreos para orientar novos procedimentos e prevenir acidentes. A Força Aérea também é responsável pela busca e o resgate em locais isolados, como a Floresta Amazônica e o alto mar. É uma tropa especializada em salvar vidas. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na NBR. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Estamos de volta e neste segundo bloco recebemos o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia a todos. Mais uma vez aí, agradeço a TV Câmara aí pelo convite. Bem-vindo.
Bom, temos vários assuntos para conversar aqui. Queria começar com o senhor, um tema que o senhor usa uma comunicação bem direta com os eleitores e com a população em geral pelas redes sociais. E acho que no dia 11 de abril, o senhor postou um vídeo fazendo um pedido, explicando um pedido para instalação de GPS nos veículos da Câmara. Queria que o senhor comentasse essa medida. Na verdade, Elton, eu acho que é uma maneira mais a gente dar transparência a essa casa aí. A gente sabe que no último mês aí a gente teve um fato lamentável onde um assessor de um vereador, inclusive esse assessor já foi exonerado pelo vereador, ele estava usando o carro público, o carro da Câmara, para fazer transporte particular. Da carona, acho que, se não me engano, para a esposa. Então, acho que é mais fácil aí a gente, mais honesto, a gente rastrear esses carros, colocar o GPS, para que a Câmara, a gente saiba onde esses carros estão indo. Porque o que me chama a atenção é uma diferença de gasto muito grande. Você pegar o gasto anual de combustível de determinados vereadores aí, comparados com outros, a gente vê um disparate. Alguns vereadores aí que gastam... eu sou o que tem o menor gasto. No ano a gente gastou cerca de R$ 1.100 no ano, o que dá menos de R$100 aí por mês de combustível. Eu particularmente raramente usei o carro da Câmara. Onde eu vou com o meu carro próprio, mas a gente vê aí alguns gabinetes aí que gastam 7 vezes mais que a gente. Então acho que é uma maneira da gente dar mais transparência a essa casa e conseguir enxergar o que está sendo feito com esses carros. Vereador, o senhor é o primeiro mandato, o senhor vem da iniciativa privada, o senhor é médico, mas também empresário. Como tem sido a relação? O senhor acha que existe um choque dessa relação do que a gente fala do privado com o público? Como que o senhor tem percebido isso? E o senhor apoiou o governador Dória, tem implementado alguns cortes. Como que o senhor está avaliando esse momento dessa chamada nova política, essas questões todas de redução de gastos? Como que o senhor vê e como que o senhor repercute isso aqui no seu mandato? Eu acho que o Estado ele tem que ser o mais enxuto possível. O Estado ele tem que... ele não pode ser pesado, não pode ser um elefante branco. Ele tem que estar voltado para aquilo que é essencial: saúde, educação, segurança. O resto tem que ser privatizado, tem que fazer essas parcerias públicas e privadas. Vou dar um exemplo muito grande. Lembra, vocês são um pouco mais novo que eu, mas lembra como era a dificuldade no passado de você ter uma linha telefônica? Filas. Ter telefone era um sinal de status. Tem gente que investia na compra de telefone. E depois que privatizou, hoje qualquer um aí pode ter acesso a um telefone fixo. Mesma coisa eu digo das estradas. Lembra quando as nossas estradas eram tão esburacadas? E depois que elas foram cedidas aí à iniciativa privada, hoje a gente tem uma qualidade muito melhor nas nossas estradas do que a gente tinha no passado. Então, eu acho que o Estado tem que ser o mais enxuto possível. Eu acho que, a nível municipal, eu acho que é sempre bem-vinda aí uma parceria público-privada, e para que a gente possa concentrar os esforços, o dinheiro, naquilo que é essencial para a população. E hoje, a partir das 6h30 da tarde, a Câmara realiza uma audiência pública referente à violência obstétrica e reconhecimento do trabalho das doulas em Jacareí. Vamos rever um trecho do programa Colaboração, produzido pela TV Câmara Jacareí, sobre esse tema. E a gente luta pelo óbvio, a gente diz, né? Porque é exatamente isso, como um parto de um ser humano, né? É um ser humano que está parindo, um ser humano que está nascendo. Como isso não é humanizado, né? Como isso não é humano, né? E aí a gente começa a buscar lá, né? Há muito tempo atrás, eu vejo que vem muito dessa coisa de podar a mulher também, né? Então a mulher, eu vejo esse lado de só a mulher tem o poder de parir, né? Tem esse
tem essa possibilidade. Então, quando se começou a perceber que a mulher, só ela tem esse poder, opa, né, a nossa sociedade machista, né, então tem toda essa questão. Então vamos intervir, né, vamos fazer com que essa mulher não tenha essa capacidade, que ela se sinta frágil nesse momento, né. Então onde ela deveria ter um momento que ela se sente segura e ela se sentir capaz, né, de dar à luz ao filho dela, ela vai sendo vitimizada, ela vai sendo infantilizada, ela vai sendo, né, ela vai ficando frágil nesse momento, porque é um momento de dor. Ah, mas você está sentindo dor. Nossa, e dá mesmo uma vontade de gritar, de reclamar, de gemer, e aí não grita porque você, na hora de fazer, você não gritou, entendeu? E aí vem os casos de violência obstétrica, e aí o que a gente vê é que as mulheres também foram deixando de optar pelo parto normal, porque o parto se tornou também um mecanismo de violência. A minha mãe, por exemplo, teve 2 partos normais muito violentos, assim. Ela teve 2 partos normais violentos. E tanto quando eu quis ter um parto normal, ela falou, não, pelo amor de Deus, dói demais, porque ela não teve uma assistência humanizada. Em 79, ela não teve uma assistência humanizada. A doula, ela resgata um pouco esse papel da mulher de antigamente, de que ela tinha uma roda ali para ter essa troca. A doula resgata um pouco isso, porque a doula vai levar informação para a mulher durante a gestação. Assim, o papel da doula, ele é bem importante mesmo, porque no decorrer da gestação, se você tiver alguma dúvida, eu acho que ela é fundamental para te esclarecer. Acho que você se sente muito segura com ela, porque ela tem informações que você não tem. A gente sempre trabalha com medicina baseada em evidências, né? Então a gente sempre levanta pesquisas que tenham evidências científicas para a gente embasar essa mulher, né? Então não é um achismo, né? Não é a doula só coloca caraminhola na cabeça daquela mulher. Não, a gente leva informação para essa mulher, baseada em evidências científicas, né? Não é uma informação qualquer. Então, a partir dessas informações, as mulheres vão fazendo suas escolhas. Mas eu acho que na hora do parto mesmo, ela é assim... Porque, apesar de ter lido, de ter pesquisado, meu companheiro também, na hora do parto é muito único. E eu não sei como é que eu vou estar me sentindo, né? É bom eu ter uma representante que eu confie. Então hoje, a partir das 6h30 da tarde, a Câmara Municipal realiza uma audiência pública para tratar desse tema, falar da importância do papel das doulas, também a violência obstétrica. Esse programa que você assistiu é um trecho, né? Essa reportagem é um trecho do programa Colaboração que está disponível em nosso canal do YouTube. Vereador, esse tema é um tema... Como é que o Poder Público Municipal pode entrar nesse debate? Essa é uma discussão que tem questões que são técnicas, né? Que são médicas, questões de investimento público. O senhor que é médico, trabalha justamente, né, nessa área, lá também no Hospital São Francisco, que se destaca, esse programa foi realizado praticamente todo lá dentro, com pacientes, com mães que optaram por um parto humanizado. Como que o senhor vê a participação da Câmara Municipal? Como que podemos entrar nessa discussão? Acho importante a gente salientar essa discussão, mas quero já adiantar aqui que esse termo parto humanizado ele já está totalmente em desuso. Tá? Hoje a gente fala, o hospital, principalmente o Hospital São Francisco, tive a honra de chefiar a maternidade lá por 10 anos, a gente fala em parto adequado. Porque ali, na própria reportagem, a gente já observa aí uma sequência de erros. Onde a gestante que foi entrevistada ali, ela fala, qualquer dúvida que eu tenha, eu vou perguntar para minha doula. Não. Ela tem que perguntar para o médico obstetra, que foi o médico que estudou, é o médico que tem a capacidade técnica para dar esse tipo de resposta para ela. Na falácia aí é tudo lindo, maravilhoso. Lá nós somos o primeiro hospital e talvez o único aqui do Vale do Paraíba que permite que as doulas acompanhem o parto. Mas
para chegar a esse ponto, nós fizemos uma seleção criteriosa e o hospital estabeleceu algumas regras. Porque o que a gente tinha problema do passado? O médico ia dar uma conduta, a doula não fazia a paciente não deixar. O médico fazer aquilo que era necessário. O que eu vejo também de muito errado é assim, muitas das vezes fazem um terrorismo com essa questão de violência obstétrica para vender um serviço. Porque esse acompanhamento não é gratuito. Quase nunca é gratuito. Pode ser que algumas poucas vezes seja, mas é um serviço cobrado caro. E a gente já teve muitas complicações de gestantes que ficaram sendo acompanhadas em casa e na hora que foram para o hospital, chegaram lá numa situação irreversível. Eu vou falar para você que encho 2 mãos com esses casos. Assim. Teve até uma paciente minha que chegou num plantão, depois ela ficou minha paciente, estava fazendo parto domiciliar, acompanhamento, esse nenê chegou anoxiado, levei para cesárea, conseguimos tirar o nenê vivo, mas ele ficou totalmente sequelado e a criança morreu agora com quase 3 anos de idade. Chamava Lucas, uma coisa até que me marcou, que é o nome do meu filho. Então a gente vê assim, tem todos os lados. Outra coisa que eu sempre falo para minhas gestantes, o evento parto, ele não pode ser mais importante do que a gente entregar um nenê bem para a mãe. Porque o que a gente vê em alguns casos é feita uma lavagem cerebral aí tão grande que a mulher ela fica com aquela culpa que ela tem que parir normal de qualquer jeito. Então o evento parir ele passa a ser mais importante do que você entregar aí um nenê num bem-estar para a mãe. Acho que a cesárea, você vê uma das grandes críticas que o Hospital São Francisco tem, que tem essa mística que lá não faz cesárea. Não é verdade. Hoje, para os pacientes do SUS, nosso índice de cesárea é de 39%. Então, praticamente 40%. Então, de cada 10 partos que nascem no hospital, são 4 cesáreas e 6 normais. É quase que meio a meio. Eu acho que assim, nós estamos evoluindo. E acho que não é toda gestante que quer ter um parto normal. Eu acredito muito que a gente tem que evoluir para o livre-arbítrio. Se você quiser dar esse empoderamento para a mulher, você tem que dar para ela o direito de escolha. Aí sim. Então, como é feito no convênio? A paciente que tem convênio, mediante a assinatura de um termo, isso foi lei, uma norma desenvolvida aí para a ANS, ela pode, se ela quiser a cesárea, ela assina, pedindo a cesárea, sabendo dos riscos da cesárea, e pode fazer o parto cesárea. Isso deveria vir para o SUS também. Isso eu acho que é evolução. Eu acho que algumas doulas ajudam bastante, tanto que no hospital a gente abriu para quem é credenciada, tem responsabilidade e capacitada. Mas eu sou contra qualquer tipo de fanatismo. E eu acho que se o médico está indicando uma cesárea ou um procedimento, é porque ele tem um respaldo técnico para isso. Para fazer essa decisão. Então, é importantíssima essa discussão hoje, 6h30 aqui. A gente vê que são vários aspectos para serem levados em consideração. E muitos esclarecimentos, né, para a população também. Agora, vereador, falando ainda sobre saúde, a gente tem acontecendo aí na cidade a questão da intervenção da Santa Casa, né? Ela acabaria em dezembro e agora o prefeito estendeu para até o fim de junho. E tá essa discussão se ela será devolvida para a Irmandade, e o prefeito também planeja quitar essa dívida, né? Em 2003, quando ela sofreu a intervenção, a Santa Casa, ela tinha uma dívida de 30 milhões, hoje, 16 anos depois, ela acumula quase 100 milhões. E aí o prefeito quer sanar essa dívida e devolver para a Irmandade. Provavelmente um projeto de lei chega aqui para apreciação aqui na Câmara Municipal. Como é que o senhor, como presidente da Comissão de Saúde, como que o senhor vê essa... Dá para quitar essa dívida? É a melhor forma? Eu acho que, além de ser presidente da Comissão de Saúde, sou líder do governo. Mas eu acho que é um fato ainda muito embrionário. Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente tem que avançar, e eu acho que talvez não seja algo para agora. E vou te explicar por quê. Primeiro, já deixei bem claro para o prefeito que eu preciso entender quais são
as garantias e as contingências desse contrato que vai ser feito. Porque o que acontece? Vai devolver para a Irmandade, ela vai fazer uma ponte com uma organização social que vai tocar a Santa Casa, principalmente a parte do SUS. A Irmandade ela vai ficar na parte administrativa ali, da negociação com a OS, mas quem vai gerir a Santa Casa mesmo seria a OS. Então a gente precisa, acho que tem muitos fatos ainda para a gente andar. Quando nós assumimos a Santa Casa em 2017, o déficit mensal chegava a R$1,5 milhão de reais. Nós conseguimos aí melhorar o atendimento. Hoje nunca se fez tantas cirurgias como se faz hoje. Antigamente fazia 100, 200 cirurgias por mês. Hoje a gente faz 500. Com esses mutirões de média, com esses mutirões que foram estão sendo feitos na Santa Casa. E a gente diminuiu esse déficit mensal para R$250 mil por mês. Eu ainda vejo com muita reticência todo esse processo. Desde o começo do mandato aí, eu sempre fui a favor da municipalização da Santa Casa. Acho que a gente tem que dar aí um jeito daquilo que foi feito em 2003, a gente tem que dar uma solução, mas ainda enxergo como melhor caminho não devolver a Santa Casa, mas sim municipalizá-la de vez, investir, transformar num hospital municipal. Porque o meu maior medo é o município assumir uma dívida de R$100 milhões e dar aí para um terceiro tocar. Então, não vai pagar a dívida de uma vez. Desses 100 milhões, 70 milhões mais ou menos são tributos. Isso pode cair aí uns 30 milhões de reais, aí, mais ou menos, em renegociação, em coisas que a gente acha que não está devido. Quando a gente vinha falar aqui do SEBAS, que a gente foi para Brasília, atrás do certificado de filantropia, grande parte desse imposto devido é desse período aí que ficou sem o SEBAS, porque ela deixa de ter um caráter filantrópico e começa a pagar imposto como um hospital particular. E o gasto foi lá para cima. Então, a gente já teve uma experiência ruim, tanto que a gente tem feito instaurou uma CPI do Provisão, quando administrou da Santa Casa, um rombo enorme, empréstimo de R$10 milhões no nome da entidade, a gente não sabe aonde foi parar esse dinheiro, gestor lá que ganhava R$120 mil por mês, a diretoria, tinha mais um plus em cima dos contratos, então esse custo mensal do Provisão administrando a Santa Casa era de quase R$400 mil por mês. Então, assim, é assim que vê esse rombo. Então, eu vejo com muita reticência, eu acho que é um processo embrionário e eu acho que a gente tem que entender, esperar a análise das OS, porque o prefeito também já adiantou que não coloca nenhum tostão a mais do que é repassado. Então, se eles vão ter a capacidade de fazer essa gestão, tudo, então eu acho que é muito cedo ainda para a gente conversar e cravar se realmente aí vai acabar essa intervenção e vai devolver aí para a Irmandade. Porque o prefeito deixou bem claro que só devolve para a Irmandade mediante a afirmação do convênio com a OS. E, vereador, vamos ter uma audiência pública, inclusive, para discutir isso. O senhor diria, então, que não é um fato já consagrado a devolução. Pode não acontecer, então. Eu acho que tem assim, existe, um caminho que o prefeito está tentando seguir, está vendo os números, acho que é tudo em análise. Construindo, né? Está construindo, a Câmara precisa entender porque nós vamos chancelar essa lei aí, se a Câmara não aprovar, não acontece o fim da intervenção, e a gente precisa entender, eu preciso entender quais são as garantias e as contingências que o município vai ter para assumir uma dívida de 100 milhões e o hospital continuar prestando um serviço aí de qualidade para a população. Vereador, você falou da CPI, da Provisão. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que estão os trabalhos da CPI e quais as lições que estão sendo também tiradas dessa experiência. Um trabalho árduo. A gente terminou aí a análise documental. Foram 40 mil páginas de análise de contrato, de prestação de serviço. Encontramos diversas irregularidades e agora nós vamos para a parte das oitivas. Nós vamos começar a convocar as pessoas para prestarem depoimento aqui para a gente. E a gente quer ver se até agosto a gente já emite o relatório final e encaminha ao Ministério Público. Aí. O Ministério, na CPI, o senhor também fez parte
CPI da Prolar, o Ministério Público acompanhou as oitivas. Vamos ter essa parceria de novo? Sim, eu conversei com o Berdinassi, que é bem possível que ele acompanhe essas oitivas Já com a gente. adianta um pouco o processo. Isso. Muito bem. Bom, olha, nessa sexta-feira começa mais uma edição da Festa do Milho, que será realizada no bairro Jardim Colônia. Saiba mais detalhes em nosso boletim de notícias. Vem aí a 15ª edição da Festa do Milho, organizada pela paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Entre as opções gastronômicas, haverá canjica, sucos, bolos, curau, sorvetes e pastel, além de música ao vivo com artistas locais. Na sexta-feira, dia 26, a festa começa às 18 horas e nos dias 27 e 28, a partir das 9 da manhã. O local será a Capela Dom Bosco, localizada na rua Tchecoslováquia, número 170, no bairro Jardim Colônia. Exatamente. Vereador, você, na última sessão, solicitou providências visando a implantação na rede pública de saúde do município da terapia ABA para tratamento de transtorno do espectro autista. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa solicitação. Na verdade, a terapia ABA a gente não tem a nível de rede pública. E a gente tem abraçado essa causa do espectro autista na nossa cidade. Nós fizemos uma lei onde a pessoa com transtorno do espectro autista ela possa ter atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados da nossa cidade. Instituímos o mês do Abril Azul como o mês do transtorno do espectro autista para a gente chamar a atenção para essa patologia que é muito comum no nosso meio. E a terapia ABA é uma terapia que, infelizmente, ela só tem na rede particular e é uma terapia, um acompanhamento que você melhora muito o desenvolvimento da criança com autismo. Então, assim, eu não posso fazer uma lei para que isso aconteça, porque é um gasto para o município, mas fiz essa indicação para o Poder Executivo para que se sensibilize com essa causa tão nobre aí, que é a partir de lá a iniciativa da adoção. Para fazer a contratação desse serviço, para que a gente os torne disponível aí na rede municipal. Vereador, no período da campanha eleitoral para a prefeitura, a saúde foi um grande tema que dominou a campanha de todos os candidatos. Como é que o senhor avalia nesses chegando quase a 2 anos, 3 anos quase, mais de 2 anos de gestão, como é que o senhor avalia que a prefeitura tem agido? Quais são as grandes conquistas, as melhores e o que ainda falta para conseguir daquilo que vocês planejaram na campanha eleitoral? Olha, eu vou falar, Elton, saúde é um grande desafio e sempre vai ser. A gente sabe que vai ter sempre melhorar, mas a gente avançou muito. Então eu gosto de falar de número, de estatística. Um dos grandes indicadores da qualidade de saúde do município é o índice de mortalidade infantil. E Jacareí tem o menor índice de mortalidade infantil desde 2001. Então nós atingimos nos últimos 17 anos o menor índice de mortalidade infantil a gente teve aí o ano passado. Bom, quantas pessoas não estavam na fila de exame, de cirurgia? Eu acabei de dar um exemplo, se fazer aí 150, 200 cirurgias na Santa Casa, hoje a gente faz 500. Quantos pacientes nossos de oncologia, eu lembro na administração do PT, que não conseguiu ser atendido, eles estabeleceram um teto no São Francisco e não podia ultrapassar disso, pessoas morriam na fila ou tinham que se tratar em outras cidades aí, esperando aí um tratamento com câncer. Abrimos a UPA, tem muita gente que fala, mas o PT que construiu. O problema não é você construir um hospital, é você manter um hospital. O que você gasta num ano de manutenção é aquilo que se gastou para construir. Então o prefeito teve a coragem de iniciar o atendimento de pediatria, depois de clínica. Vou te dar um número. Na Santa Casa, no pronto-socorro da Santa Casa, atendiam cerca de 9 mil pessoas no mês. Agora, na UPA, a parte clínica tem atendido, tem mês que chega a 19 mil pessoas. Uhum. Nós dobramos o número de atendimento. Eu acho que tem muito que avançar na parte de postos de saúde. Sempre achei um erro desmontar a rede básica, como fizeram no ano passado. Por causa do programa Mais Médicos, o governo passado, ele forçou com que os médicos concursados de Jacareí pedissem exoneração para que só ficassem os cubanos atendendo.
Agora trocou o governo, acabou com o contrato de Cuba. Né? E até contratar vocês, tornar aí favorável ao médico brasileiro, vantajoso para ele vir atender nos postos de saúde, a gente fica ainda sem esses profissionais. Para você ter uma ideia, eram 45 em Jacareí, foram contratados 41 e desses 6 já pediram demissão. Então a gente tem 10 médicos a menos na rede básica de saúde. A nível de SIM, a gente fez uma terceirização lá para a Escola Paulista de Medicina, para oferecer as consultas de especialidades. Já fiz uma reunião com a secretária junto com o prefeito. Eu acho que tem alguns problemas que a gente tem que rever, principalmente no retorno dos pacientes. Os pacientes não podem sair de lá sem retorno. E eu acho que devagarinho aí nós vamos avançando e sabendo que saúde é um eterno desafio e é prioridade para esse governo. Tanto que no passado se investia 23%, 24% do orçamento, a lei manda 15% e esse ano nós chegamos perto de 30%. Eu tenho ido às unidades de saúde, tem feito umas visitas, até a gente visita surpresa, chega, não necessariamente anuncia a sua chegada. O que o senhor tem escutado da população em relação a esse trabalho da saúde? Assim, a gente vê que a grande reclamação não é nem pela qualidade do atendimento, mas sim pelo tempo de espera. Nós fizemos aí um projeto onde, quando o paciente chega em qualquer unidade de emergência do município, tem que ser informado para ela num painel. A primeira lei nossa, o tempo de espera que esses pacientes que eles vão ficariam esperando. O dia que a gente foi de surpresa não estava funcionando, a gente já cobrou a Caminho de Damasco, que é a OS que cuida lá da UPA. As pessoas não reclamam da qualidade, mas sim do tempo de espera. O que a gente pude ver os números, que 75% do atendimento que são feitos nas UPAs poderiam estar sendo atendidos na unidade básica de saúde. Daí é um ciclo vicioso. Não encontra o médico lá, por causa desse problema dos mais médicos que eu falei para você, daí vai na UPA e sobrecarrega, e quando não é urgência, realmente tem esperado demais. Eu acho que nós precisamos aí melhorar a qualidade do atendimento. Vereador, você faz parte de 2 comissões, né? A Comissão de Saúde e Assistência Social e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Como é que estão as reuniões dessas comissões? Quais os temas estão sendo trazidos para serem discutidos? A Comissão de Saúde, eu acho que agora nós vamos discutir esse tema pertinente, que é o fim da intervenção da Santa Casa. Como presidente da comissão, vou convocar uma audiência pública, quero escutar a população. Acho que nós somos servidores públicos e a gente tem a obrigação de escutar o que pensa a população. E a Comissão de Ética é uma coisa, ela tem que ser provocada. Nós abrimos agora uma investigação para apurar esse fato que ocorreu com o uso irregular do carro da Câmara. É o que a gente tem de andamento no momento. Vereador, a Suzana ela tá aqui participando com a gente pelo Facebook da TV Câmara. Ela disse que ficou 2 anos esperando uma consulta no neuro, agora saiu a consulta. Ela fala justamente, ela reforça essa questão do tempo de espera também, e se existe alguma previsão que isso vá sendo diminuído aí ao longo do fim da gestão. Tem muita coisa assim que às vezes a população confunde. O município ele é responsável pelo atendimento primário. O secundário, terciário, que são os casos mais graves, é a responsabilidade do governo do estado. A gente vê agora o nosso ex-governador Geraldo Alckmin, ele fez aí um investimento grande aí na construção do hospital regional em São José dos Campos, 217 milhões de reais, foram realizadas aí mais de 4.300 cirurgias já nesse hospital e contempla os pacientes de Jacareí. Isso desonera muito o município, porque eram atendimentos caros da parte cardiológica, ortopédica, de neuro. Então a gente acha que a fila estava estratosférica. Então, com o tempo, a gente acha que vai diminuindo. Também tenho brigado aí, fiz um pedido pessoal para o meu amigo, o governador João Dória, para que ele faça um hospital regional em Jacareí. Infelizmente, a gente tem uma deputada, a Letícia Guiar, que foi eleita pelo PSL, bem votada aqui, que o mesmo hospital que viria para a região do Vale, ela está tentando levar lá para Cruzeiro, no fundo do Vale. Ela tem que entender uma coisa. Lá a gente tem uma população de 450 mil pessoas. Aqui, juntando com São José e as cidades que a gente cerca, a gente tem quase 1.400.000 pessoas. Então, se você fazer a proporcionalidade do que lá um hospital para atender 450 mil, aqui a gente tem um para atender quase 1.400.000. Então, se a gente botar 2 aqui, ainda vai ser o dobro da população de lá. Então, a gente vai continuar
intervindo aí junto ao governo do estado. Tive a honra de agora ser escolhido pelo nosso governador para ser... A gente foi criado no PSDB o Secretariado de Vereadores do Estado de São Paulo, e eu sou o vereador responsável por todo o Vale do Paraíba. Há 2 semanas atrás fui eleito em São José dos Campos para participar da executiva do diretório estadual do partido. Então essa proximidade com o governador, enquanto uns brigam para levar para o fundo do vale, a gente vai brigar aqui para trazer para Jacareí. Tá bom. Vereador, falando em trazer, a gente tem também visto essa questão da crise econômica. Os municípios também começam a disputar para atração de empresas. Como é que o senhor está vendo isso? O Jacareí está trazendo algumas empresas agora. Eu queria que o senhor falasse sobre esse tema. Então, para a população que está nos assistindo, infelizmente a gente está vivendo aí um grande período de crise e a gente ainda não saiu dela. Acho que demora aí um tempo bom. Mas Jacareí, Elton, Aleph, é a cidade que mais criou empregos no Vale do Paraíba. E você só atrai a empresa para vir para Jacareí quando você tem uma administração eficiente, honesta. Isso é dado. Nós criamos mais empresas que São José, que Caçapava, que Taubaté, que qualquer cidade do Vale do Paraíba. Jacareí está em primeiro lugar. Recentemente tive a oportunidade de intermediar aí a vinda da Quartzolite para Jacareí. Vai construir uma fábrica enorme lá no Pagador de Andrade, um investimento até 2030 de 150 milhões de reais e deve criar aí quase 400 empregos para a nossa cidade. Já montaram um centro de distribuição ali na frente da Getúlio Vargas. Essa semana também foi anunciada a vinda de uma grande empresa do ramo de cereais. Vem a Van, a gente vai continuar aí acelerando Jacareí. Vereador, o senhor falou, o senhor e o vereador Arildo, às vezes protagonizam os momentos de debate, tudo dentro democraticamente, nunca nenhum partiu para ofensa pessoal. E sempre essa questão, essa polarização PSDB, PT, o senhor falou agora da Letícia Aguiar, por exemplo, do PSL. A gente vê outras forças também surgindo na política. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, então, como é que é esse bastidor aqui na Câmara, a relação que vocês têm com a oposição. E muitas vezes o senhor, inclusive, cobra fortemente a prefeitura, cobra alguns secretários. Você tem uma forma até independente, mesmo sendo líder do governo, de fazer uma cobrança no plenário. Como o senhor tem analisado a relação entre a Câmara e a prefeitura nessa gestão? Elton, a política ela me ensinou muita coisa. Eu sempre fui médico, então profissional autônomo, empresário, eu nunca tive patrão. Quando eu entrei aqui, eu aprendi uma coisa, que meu patrão é o povo. Então, acima das bandeiras partidárias tem que estar sempre o interesse da cidade. E nós vamos continuar trabalhando por aquilo que a gente acha que é honesto, que é lícito. A gente vê, por exemplo, você citou aí o PSL. O PSL agora tem um presidente que até pouco tempo estava no partido, no PSB. Então eu não entendo, não consigo entender essas ideologias partidárias. Para mim são ideologias oportunistas. Vai aonde a maré está levando. Então, até outro dia o cara era afiliado num partido socialista e hoje está como presidente num partido aí de extrema direita. Eu acho que essa onda vai acabar. Que o Bolsonaro, na verdade, o que é o PSL? Foi um partido que o Bolsonaro pegou para poder sair candidato. E até dizem que ele vai aí se mudar de partido. Letícia Aguiar, não tive uma vez um contato com ela. A única reticência que eu tenho com ela é esse negócio aí do hospital regional. Foi bem votada. A votação dela foi em São José dos Campos e em Jacareí. Agora, isso a gente entende por quê. Ela quer ampliar o leque dela eleitoral para não ficar dependendo só das 2 cidades numa próxima eleição. Por isso ela quer levar esse hospital regional lá para o fundo do vale. Nós não, a gente acha que tem que ser técnico. A população que mais precisa, o maior número de população é aqui da nossa cidade. Nós vamos continuar brigando para isso. Você falou do Arildo, às vezes a oposição quer usar uma tática, fica falando do passado e tem que falar do presente. Não. Tem coisas que refletem, por exemplo, a limpeza da cidade. É um contrato danoso para o município, prorrogado até 2040, assinado pelo PT. Por isso, a gente, num contrato caro, que a gente está pensando aí numa maneira de quebrar, de rever esse contrato. JTU, o Hamilton assinou a prorrogação por mais 20 anos, no apagar das luzes, depois que já tinha perdido a eleição. Santa Casa, dívida de 100 milhões, o município vai ter que pagar.
Quem fez a dívida? O PT. Então, assim, não adianta, a gente não pode entrar nesse discurso, nessa falácia da oposição, querem falar do passado, só querem falar do passado e o presente nada. Tem picaretagens que foram feitas no passado, a gente viu na Prolar, desviaram 1,2 milhão com limpeza de capim no terreno, é picaretagem. Tem o caso das catracas na escola, que gastaram 2 milhões de reais em catraca nas escolas que não estão sendo usados. Catraca num corredor de 5 metros encostado na parede para justificar a instalação. Tudo isso é dinheiro que saiu que deixou de ser investido na saúde, na educação, na segurança pública. Então, assim, a gente teve que botar a casa em ordem para poder avançar. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Vereador, obrigado pela sua presença e um bom dia para você. Obrigado. Um prazer aí que está participando do programa. Bom, muito obrigado você pela sua participação e por sua audiência. O Bom Dia fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara de Jacareí no Facebook. E acompanhe a nossa programação 24 horas também pelo YouTube. youtube.com/TV Câmara Jacareí. Bom dia. Hoje à noite, a partir das 8 da noite, então, temos uma estreia do TV Câmara Entrevista com Cibele Sugano, que recebeu a pesquisadora Júlia Naomi para conversar sobre imigração japonesa. Olá, eu estive aqui conversando com a Júlia Kanazawa, que é mestre em História Social pela USP, que nos contou a história da imigração japonesa aqui em Jacareí, em que aspectos a imigração japonesa aqui da nossa cidade se diferenciou das demais cidades do Vale do Paraíba e também contou um pouco sobre a trajetória do Shindorenmei, que era aquele grupo ultranacionalista, conhecido até por alguns como grupo terrorista, aqui no Vale do Paraíba. Não se esqueça, é hoje às 8 horas da noite, TV Câmara Entrevista, nós temos um encontro marcado, te vejo lá. E o Bom Dia tem 2 reprises, uma logo mais ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, você fica com a 12ª sessão ordinária. Mas antes, hoje, 6h30, então, audiência pública, violência obstétrica e o papel das doulas. Nós voltamos na quinta-feira com Bom Dia Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço.